Aí na sequência você vai ver transformações dos vivos em corpos espirituais, aquilo que nós já temos aí comentado, e como eu já falei, o apóstolo Paulo ele entra muito nesse detalhe. Inclusive, o apóstolo Paulo entra em detalhes que não são mencionados nem por Jesus e nem pelos profetas. Isso também acontece. Detalhes que não são mencionados nem por Jesus e nem pelos profetas, nós precisamos ir com calma. Porque às vezes aparece citado pelos apóstolos algumas expressões bonitas, interessantes, que mexem com a emoção também. E aí as pessoas começam a querer desenvolver ideias em cima de citações dos apóstolos. É um perigo muito grande. Se algo foi tão importante, certamente Jesus falou sobre ele. E se era tão importante, Jesus achou alguém para registrar aquele fato. Então, quando eu falo de Jesus, eu falo dos profetas, eu falo do Evangelho. O que é Evangelho? Mateus, Marcos, Lucas e João. E eu falo de Apocalipse. A doutrina da Bíblia, ela se fundamenta, eu diria, exclusivamente nisso aqui. Profetas, Evangelho e Apocalipse. O próprio Jesus faz menção dos profetas, não faz? O próprio Jesus faz menção da lei, não faz? Ele não contou uma parábola? Um homem lá no inferno disse, Abraão, pede a Lázaro que ressuscite e vá lá anunciar os da minha casa. O que Jesus falou na parábola? Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Num tempo em que Jesus poderia ter dito, não precisa nem mais ouvir nem Moisés nem os profetas, daqui para frente a história é outra. Não, Jesus conta uma parábola dentro do tempo da nova dispensação que ele está implantando e ainda faz menção de Moisés e dos profetas. E ele faz menção constantemente de Moisés e dos profetas. Não que isso seja a regra, a doutrina para os dias de hoje, né? A gente vê isso claramente na Escritura. Então, uma doutrina, ela tem que ter fundamento em toda a Escritura e não em alguns pontos em particular. Nenhum livro da Bíblia pode se degradar. Nenhum livro da Bíblia pode entrar em conflito. Nenhum. Se isso está acontecendo, nós temos que entender. Por exemplo, muita gente diz que Tiago acreditava na salvação através de obras. E que Paulo em Efésios diz, não, pela graça sois salvos, isso não vem das obras, e acham que ali tem um conflito. Não existe um conflito. Examinando, nós chegamos à conclusão de que tanto Tiago quanto Paulo estão falando da mesma coisa, por caminhos diferentes. Então o estudo, a oração, é que vai determinar as coisas. Então, quanto à doutrina bíblica, só ressaltando esse detalhe, procure ver o que dizem os profetas, procure ver o que diz o Evangelho e Apocalipse. Os apóstolos, eles não receberam nenhuma, sabe o que é nenhuma? Absolutamente nenhuma palavra de fundamento. Fundamento nem de doutrina. Todos os apóstolos apenas eram discípulos de Cristo, como nós. Então, nunca se pode fundamentar em apóstolos para discorrer, para fincar uma bandeira doutrinária. Hoje é o que mais tem por aí, né? Paulo hoje tem muito mais valor do que Cristo.
Tem até uma desgraça chamada igreja, Missão Apostólica Cristo Vive. Vocês devem conhecer essa desgraça. Um servo de Satanás chamado Miguel Ângelo. Aquilo ali é Paulo puro. E haja besteira. Paulo não tem fundamento para a igreja. Paulo tem que seguir os fundamentos da igreja que foi deixado por Cristo. Então Paulo menciona muitas coisas que Cristo não se preocupou com elas, que até os outros apóstolos não falaram nelas. Então, você quer não errar? Fundamente-se naquilo que foi revelação direta do alto. Ah, mas a Bíblia não é a palavra de Deus? Não. A Bíblia, como nós costumamos dizer, ela tanto é quanto ela contém a palavra de Deus. Mateus 4, quem aparece? Quem é o camarada que aparece falando lá? O diabo, né? Ué, mas a Bíblia é a palavra de Deus e o diabo está falando lá? A Bíblia é a palavra de Deus e está sendo narrado o pecado de Davi, o pecado de Saul. Ué, não é a palavra de Deus? Se é a palavra de Deus, deveria ser somente a palavra de Deus. Não, a Bíblia tanto é um livro histórico quanto profético. A Bíblia fala de história. Então, nessa parte histórica é que nós vemos muito dedo do homem. Na parte profética, não, só dá Deus. A Bíblia tem história? Tem ou não tem? E como tem história? E nisso que a Bíblia é histórica, ela não mostra homens errando, homens acertando, homens se rebelando, homens se submetendo a Deus. Nessa parte histórica ela não mostra tudo isso? Então, a Bíblia é a palavra de Deus? Sim. Agora vamos analisar. Aí nós vamos ver Davi fazendo besteira, Paulo fazendo besteira, Pedro fazendo besteira, João fazendo besteira, Tiago fazendo besteira, escrevendo, se fundamentando em tradição judaica, mandando ungir com óleo, e aí tem um monte de pastor palhaço aí, pagando fortunas em lata de azeite aí no mercado. Isso não faz parte da doutrina do Evangelho. Em Apocalipse ninguém é ungido com óleo, nos Evangelhos ninguém é ungido com óleo. Então cadê o fundamento? Não tem fundamento. Aí Tiago pega não é nem uma doutrina, Tiago pega um costume do povo judeu e diz, unge com óleo. Aí pronto, virou doutrina. Não, não pode. A doutrina da igreja tem que estar fundamentada naquele que é o seu fundador, que é Jesus. Ele falou, eu edifico a minha igreja contra as portas do inferno, né? Muito cuidado quando você disser assim, está aqui escrito. Sim, uma coisa está escrito e outra coisa é o entendimento daquilo que está escrito. É ou não é? Né? Uma coisa é o que está escrito. Pega uma frase, um texto, um parágrafo, pede para uma pessoa que fez somente até a 4ª série dar a interpretação. Pega o mesmo texto e pede para uma pessoa que tem o seu 2º grau dar a interpretação. Você vai ver que as interpretações serão diferentes. Por quê? Assim como o nosso conteúdo literário, o nosso vocabulário, o nosso dicionário é diferente, assim também a nossa vida espiritual é diferente. Tanto que Paulo diz, cada um anda segundo a fé que alcançou. Isso é uma realidade? Cada um alcança uma fé diferente? É ou não é? Claro que é. Claro que é. Tem gente que por aí está orando assim, Senhor, me livra da perseguição. Outros estão orando, Senhor, me bota no meio do fogo, eu quero ser perseguido. Então cada um tem uma fé diferente. Assim como a fé é diferente, também as experiências de vida são diferentes, o conteúdo literário é diferente. Tem gente que já leu 50, 100 livros, outros nunca leram nenhum, começou, parou no 1º capítulo. Esse negócio de leitura não é para mim não. Então tudo isso influencia onde? No fator espiritual, no livro chamado Bíblia, em estudo, em interpretações, em profecias, tudo isso influencia. Então, nós precisamos tomar cuidado, né? Aonde não vai ter erro? Na oração. Aqui, nós podemos todos ser um.
havendo um empenho sério à oração, nós chegaremos às mesmas conclusões, porque estaremos recebendo da mesma fonte. E Deus não vai jorrar duas águas diferentes da mesma fonte. Amém? Por isso que muitas vezes eu digo assim, o Miguel Ângelo, predestinação, é servo de Satanás. Por quê? Porque o meu Deus já falou comigo que não existe predestinação. Ele não pode falar uma coisa aqui e outra lá. Entende? Catolicismo, espiritismo, isso tudo é coisa do diabo. Porque o que ele tem falado comigo é diferente. Qualquer um que disser, não, Deus falou comigo diferente. Mentira, Deus não falou nada contigo. Há uns 5 anos atrás, o camarada, não, Deus falou que eu ia ser consagrado. Eu falei assim, por quem? Não, Deus falou que eu ia ser consagrado. Eu falei, não falou mesmo. Não, mas falou, não falou. E eu comecei a questionar de tal maneira que o camarada no final já estava admitindo que Deus não tinha falado. Deus não pode falar uma coisa comigo e falar outra contigo. Aí ele seria um Deus de confusão. Então muita gente diz assim, Deus falou comigo. Por quê? Por causa da emoção. É algo que ele acha que é bom, vai favorecê-lo, vai engrandecê-lo, vai destacá-lo. Então Deus falou comigo. Mas quando você questiona, depois da oração você questiona, aí você põe à prova. Teve uma pessoa de longe que esteve aqui nos visitando uma vez, aí chegou e falou assim, olha, Deus falou comigo que para eu ser usada por Ele, eu tenho que usar a roupa aqui, eu não posso usar sapato de salto alto, era uma mulher, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Falou, depois de 5 minutos falou muito, eu falei, Deus não falou contigo não. Não, mas Deus falou comigo isso. Eu falei, não, Deus não falou contigo. Aí continuou, eu falei, não, mas Deus não falou contigo. No final da conversa a pessoa dizia assim, poxa, eu pensava que Deus tinha falado comigo. Meu irmão, quando Deus fala contigo, você diz assim, não, falou, amigo, pode ter certeza que falou, e eu ponho à prova. Agora você questiona, daqui a pouco a pessoa diz, não, eu pensava que Deus tinha falado comigo. Foi exatamente assim, não estou acrescentando nada, foi a frase dela, eu pensava que Deus tinha falado comigo. Então, na oração não tem engano, mas nos teus sentimentos tem, né? Enganoso é o coração do homem. Então, cuidado com aquilo que você vai se fundamentar, né? Você vê que nessa outra praga chamada universal, eles se fundamentam em quê? No boi do sacrifício de Gideão. Se fundamentam em que mais? As 7 voltas que Josué deu na muralha de Jericó. Não tem fundamento no Evangelho isso. Isso não tem fundamento no Evangelho. Não faz parte da doutrina do Evangelho. A mezuzá é um negócio judaico. Eu nem conheço isso, a não ser se eu procurar no dicionário. Nem sei o que é isso. Né? Candelabro. Fogueira santa. Só se for para queimar aqueles desgraçados. Né? Arca da aliança. Mete uma arca dentro da... Aquilo era uma coisa da cultura judaica, de uma dispensação do Antigo Testamento. Até a arca de Israel se perdeu. Hoje tem igreja com a arca. Se nem Israel não tem mais. E está lá o povo. Eu estou inabalável na minha fé. Eu vou nessa força, eu vou conquistar. Só se for um 2x2 lá no inferno. Só se for conquistar isso. Ignoram totalmente o sangue de Cristo e fazem os seus próprios sacrifícios. Não. Os nossos sacrifícios não têm valor. Se nós valorizarmos o nosso sacrifício, já não vivemos mais na graça. Porque o que é graça? Favor de Deus pelos nossos pecados. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Então o sacrifício dele é o suficiente para mim. Não é o meu sacrifício que vai me salvar. Ele falou, buscai primeiro reino de Deus, a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Claro, buscar reino de Deus, a sua justiça, tem as suas renúncias, tem as suas lutas, tem as suas guerras. Certamente que tem. O céu não está aí de graça para ninguém. O sacrifício de Cristo nos abre a porta, mas não barateia. A porta é estreita, não é larga. E Jesus falou, poucos passam por ela, porque para passar por ela tem um preço, mas o sacrifício não.
Não adianta eu fazer sacrifício achando que vou passar pela porta da graça. Então, cuidado em que você vai se fundamentar ou em que as igrejas por aí estão se fundamentando. Tem que tomar muito cuidado, né? Você tem que examinar o que são doutrinas bíblicas, o que é realmente a palavra de Jesus, a revelação dos profetas e o que é apenas pensamentos e ideias dos apóstolos, né? Porque se Jesus não mencionou certas coisas, eu posso acreditar que elas não sejam essencial à vida da igreja e à salvação do ser humano. Bem, eu acho que então dá para nós comentarmos um pouquinho, rapidinho, na página 35, sobre a grande tribulação, o derramamento da ira de Deus. Vamos comentar sobre isso rapidinho, dá para a gente encerrar nesta manhã. Que diz assim: a grande tribulação e o derramamento da ira de Deus. Porque quando nós, lembra aquela nossa régua, né? Graça, etc., reinado do anticristo por 7 anos, dividido em 3,5 com 3,5. A grande tribulação é um período final deste reinado do anticristo. É a grande tribulação. Nesse tempo aqui, chamado grande tribulação, que Jesus falou, dia igual a este nunca houve e após não haverá, dia de muita angústia e sofrimento, em que é dito, inclusive, em que as pessoas desejarão a morte, mas a morte, veja bem, não vai ter morte fugindo de ninguém. Já pensou aquele camarada de capuz, foice na mão? Não, eu não quero matar, eu não quero matar. Não, não é nada disso, por favor. Não vai ter morte fugindo de ninguém. Essa expressão significa que as pessoas vão desejar a morte. Ou seja, elas vão estar em tão profunda angústia que o maior desejo delas será a morte. Mas se alguém pegar um revólver e dar um tiro na cabeça, vai morrer e acabou a história. Né? Aí já os evangélicos por aí já desenvolveram até filme de terror. Não, a pessoa vai atravessar uma faca no cérebro e não vai morrer, vai sair andando pela cidade com a faca atravessada no cérebro. Mas não vai mesmo, irmão, acredito, não vai mesmo. Não vai mesmo, vai tomar um tiro de canhão e vai continuar vivo. Não vai, acredita que não vai. Pode ter certeza que não vai mesmo. Né? Então, essa grande tribulação será um período que Jesus falou, dia igual àquele, não houve e após não haverá igual. Quer dizer, é muita angústia concentrada em um período de tempo muito curto. Em que aqui fala assim, olha, vão se abrir os selos, né? Aí nós já vimos o significado desses selos aí, que é cavalo branco, falso reinado do anticristo, a guerra, a fome, enfim, pestes, mortandades, muita coisa acontecendo num período só. Depois vem as trombetas, que são liberações, cada trombeta, cada selo vai liberando o mal sobre a terra. Chega uma hora que isso está insuportável. Não vai ser possível. A Bíblia fala, inclusive, que haverá abertura do poço do abismo, em que sairão demônios, que são tantos demônios que eles escurecem o sol. Ou seja, nem todos os demônios estão soltos, os demônios ainda estão presos, muita, a maioria. Mas a Bíblia fala aqui, você vê aí na apostila, na página 36, que diz, 1/3 da terra será queimada pela saraiva, fogo e sangue, 1/3 das árvores de toda a erva será queimada. E nós já vimos que 1/3 significa o quê? 1/3 significa toda a força do diabo, porque lá em Apocalipse diz que o dragão, com a sua cauda, que é rebelião, arrastou 1/3 das estrelas do céu. Estrelas significam anjos. Então, a rebelião do diabo arrastou 1/3 dos anjos.
E aqui fala de 1/3 da erva sendo queimada, 1/3 dos seres viventes, 1/3 de 1/3. Todo esse 1/3 significa que toda força satânica estará atuando sobre a terra num período curtíssimo de mais ou menos 3 anos e meio. É muito mal concentrado em um período muito curto. Por isso as pessoas desejarão a morte. Ninguém vai querer saber de viver. Vai ser uma coisa intragável. E diz que o 4º cavalo é amarelo, que vai estar justamente atuando no período final. Esse cavalo amarelo significa a morte. E o que acontece? O inferno o segue. Ou seja, será um período como ele é tão curto, será o período em que o diabo mais almas vai tragar. O número de almas tragadas nesse período por Satanás será inigualável, será fantástico, vamos assim dizer. Porque ele aqui estará dominando o mundo. Tudo vai estar na mão dele. Então ele vai estar acabando com tudo. E todo o poderio dele, representado em 1/3, estará liberado e concentrado nesse período. Será uma coisa realmente intragável. Então aí você vai vendo a abertura, o toque das trombetas, a abertura de selos, enfim, e a história vai terminar quando? O que colocará fim a este terrível mal? No final desse período de 7 anos do reinado do Anticristo, que está próximo para começar, a União Europeia já está aí, a União Soviética já está aí, a Igreja Ortodoxa Russa já está aí. Esse período aqui do reinado do Anticristo terá fim com Jesus descendo no Monte das Oliveiras, quando estará acontecendo uma guerra chamada Armagedon, que compreende todas as nações do mundo marchando contra Israel. O mundo contra Israel será a guerra do Armagedon, no vale do Armagedon, entre o mar da Galileia e a cordilheira do Carmelo. Aí Jesus descerá no Monte das Oliveiras para dar livramento a uma minoria de Israel, chamado remanescente, que vai clamar por ele. Então, Jesus implantará o seu milênio, com sede em Jerusalém, mas não reinando com os judeus, como muita gente pensa. Os judeus aqui, eles vão ter muito que aprender. Jesus reinará de Jerusalém, reinará de Israel, mas não com o judeu. Porque a Bíblia diz que será proclamado o Evangelho eterno. Evangelho é o que nós vivemos. Evangelho é a mensagem da cruz de Cristo. Ao contrário, tem um livro aí que eu estava até lendo. Quem me emprestou um livro? Você me mostrou um livro que fala, acho que foi, que o homem diz que o Evangelho eterno, que é mencionado lá em Apocalipse, é um evangelho diferente, que não é esse evangelho. Ele está errado. Ele está errado. O autor do livro, não tenho certeza agora se não ia mencionar o nome dele, está errado. O evangelho eterno a ser proclamado é exatamente esse que nós proclamamos hoje. Por isso ele é chamado eterno. Ele não tem um princípio, porque ele foi projetado na onisciência de Deus, e aí não tem princípio, e ele não tem fim. Ele terá um fim de ser proclamado quando a consumação dos séculos existirem. A terra passar, o céu e a terra passarão, mas ele terá continuidade eternamente no seu efeito através nas nossas vidas lá na eternidade. Então, no milênio, nós proclamaremos o evangelho. E os judeus que forem escapes quando Jesus descer no Monte das Oliveiras, esses terão que aprender o evangelho. E quem os ensinará? Paulo, Pedro, Tiago, João, aqueles lá que Jesus falou, né? Quando o Filho do Homem se assentar na sua glória, vós vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, eles aprenderão o evangelho.
Mas enquanto eles estão aprendendo o Evangelho, nós já estamos espalhados pelo mundo, conquistando almas para Jesus. Alguma pergunta aí? Ou podemos ficar por aqui? Então os ímpios também que escaparem também da guerra e tudo, eles também terão uma oportunidade de aprenderem também, né? No milênio. Sim, certamente. Os ímpios, né? Porque ali na guerra do Armagedon, quando Jesus se manifestar sobre o Monte das Oliveiras, Jesus aniquilará milhares e milhares e milhares de pessoas. Muita gente será morta pelo resplendor de Cristo no Monte das Oliveiras. Muita gente vai morrer. Certo é de que todos aqueles que foram à guerra, não posso nem avaliar milhões de pessoas que foram à guerra militarmente falando, tá? Os militares que se concentraram nessa batalha contra Israel serão todos dissipados, não vai escapar ninguém. Agora, fora isso, tem pessoas convivendo no mundo inteiro que não tomaram parte dessa guerra. Essas pessoas continuarão vivas e elas serão alvos do nosso trabalho com sede em Israel. Nós seremos espalhados por Jesus no mundo para alcançar essas pessoas que ficaram vivas, né? Jesus vai dizer para mim, se eu vier, né? Vai para o sul. Tomara que não gosta de frio. Vai dizer para outra, vai para o norte. Você vai para tal lugar. Você assume os canais de televisão em tal lugar. Você assume a rádio em tal lugar. E vamos trabalhar. Entendeu? Porque mesmo Jesus descendo no Monte das Oliveiras, as pessoas não vão se converter. Todo olho o verá. Mas as pessoas vendo Jesus descer no Monte das Oliveiras, elas vão se converter? Não. Por que não vão? Claro, não existe conversão visual. Conversão é ao entendimento. Conversão é quando você se rende a um conceito doutrinário, a um princípio. Ver Jesus não converte ninguém. O camarada não pode dizer assim, eu vi Jesus, tá, e daí? O que você sabe de Bíblia? Nada, então não é convertido. Quantas pessoas já disseram, eu fui curado por Jesus, tá, e daí? Qual o problema de ter sido curado? Conversão é uma doutrina, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Quantas pessoas, quantos ímpios já entraram aqui e saíram curados? Depois me encontraram na rua, e naquele dia que eu fui lá, eu fui curado. Naquele dia que eu fui lá, a minha filha foi curada. Tá, e continua a caminho do inferno. E os 10 leprosos? Eram leprosos, né? Jesus passou, tinha 10 leprosos. Vai mostrar-se ao sacerdote. Quando eles olharam, a lepra tinha sumido. Quantos seguiram Jesus? E os outros 9? Os outros 9 foram comprar cocada, foram jogar bola de gude, sei lá, foi fazer qualquer coisa. Mas um seguiu Jesus. Então ser alcançado por um milagre ou contemplar coisas maravilhosas de Deus não converte ninguém. Conversão só existe quando se tem a língua afiada no Evangelho. Como diz Paulo, em 2 Timóteo 3,15, o que diz lá? Procura apresentar-te a Deus aprovado. Como? Como obreiro que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Aprovado diante de Deus somente como obreiro que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. E Jesus disse, né? O que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E esse que me ama será amado do meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, as pessoas continuarão vivas ao redor do mundo, os militares vão dançar, poderio bélico agora seremos nós, e nós entraremos na OAB e diremos assim, olha, arranque essa faixa aqui da OAB, por favor, você aí, sobe lá e escreve assim, olha, Geração Jesus Cristo. Mas o que está acontecendo? Daqui para frente,
Tem uma Constituição aí? Tem, o que mais tem aqui, por favor? Na próxima esquina eu quero uma fogueira bem alta. Daqui para frente é Bíblia. Não nos interessa mais o que se diz juridicamente, só interessa o que se diz biblicamente. Amém? Esse é o tempo que nós viveremos. Eu já o vivo, mas vamos aguardar porque isso vai aumentar em muito ainda. Amém? Vamos ficar por aqui então. Demais você leia aí, não seja preguiçoso, porque como diz quando nós temos aula de exegese, o preguiçoso nunca será sábio. Amém? Mas pastor, eu não tenho tempo de ler. Poxa, irmão, então vai para casa, deixa essa cadeira vazia para quem tem tempo. Amém? Está satisfeito? Verdade é verdade, mentira é mentira. Temos que ser sim, sim e não, não. Vamos agradecer ao Senhor. Amado Deus, Pai querido, nós te glorificamos por esta manhã, de graça, compaixão e misericórdia. E nós não queremos aqui, ó Deus, guardar conceitos de homens ou filosofias humanas. Nós queremos a Tua palavra. Põe o Teu filtro nos nossos ouvidos, do nosso sentimento, no nosso espírito, para que seja armazenado dentro de nós a Tua palavra, ó Deus. Criador dos céus e da terra, nós confiamos no sangue de Cristo derramado no Calvário. Nós amamos a mensagem da cruz. Nós nos rendemos ao Espírito Santo e à Tua palavra, como está escrito. Vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho e não amamos a própria vida até a morte. Nós pedimos a Tua palavra armazenada no nosso espírito, para que possamos ser, ó Deus, como está escrito, faz dos seus anjos ventos, mas dos seus ministros labaredas de fogo. Assim nos dá a Tua graça e nos abençoa com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos em paz, em nome de Jesus.